Igreja, aleluia, glórias a Deus. Noite maravilhosa na presença do Senhor. É um grande privilégio para nós, como igreja do Senhor, estarmos na casa do Senhor, como instrumento vivo em tuas mãos. Aleluia. O tema que Deus colocou no meu coração, como o pastor já disse aqui, andando com Jesus. Como nós estamos andando com Jesus? Como é que nós estamos andando? Andando atrás de Jesus? Correndo atrás de Jesus? Estamos andando à distância de Jesus? Estamos andando com medo de Jesus? Aleluia. Queria que os irmãos abrissem lá em Efésios 5, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Aleluias, glórias a Deus, santo é o teu nome. Diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Que palavra forte, irmãos. Entenebrecidos no seu entendimento, com o seu entendimento coberto, escuro, com o seu entendimento coberto pelas trevas, escurecido, falta de entendimento, no sentido figurado, entenebrecido, significa uma completa tristeza no nosso entendimento, não conseguimos entender o que está acontecendo, um estado de melancolia. E aí ele continua: separados para a vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, se entregaram ao prazer, se entregaram à vida, né? Deixa a vida me levar, a vida prazerosa, para que com avidez, com força, com intensidade, eles cometessem toda a impureza. Mas vós, eu e você, nós não aprendemos assim com Cristo. Se é que o tendes ouvidos e que nele fostes ensinados. Nós temos ouvido algo da parte do Senhor aqui nesse lugar. Nós temos conhecido a Cristo nesse lugar. Porque ele diz: se é que tendes ouvido e fostes ensinado nele, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, que trato era esse? Ao trato, aquele primeiro amor, quando nós tivemos aquele encontro com Cristo, nós assumimos um compromisso, assumimos ali, né, um compromisso de sermos constantes na presença do Senhor e não momentaneamente, andar constantemente com Jesus e não andando com medo à distância de Jesus. Esse era o trato do passado que muitas vezes agora esse povo estava esquecendo. Vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência da carne, do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, meus amados? Podeis assentar. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluias, aleluias. O texto que Deus colocou no meu coração, esse texto, é algo que vai muito de encontro ao que muitas pessoas estão vivendo, principalmente nesse momento, em que muitas igrejas estão fechadas.
As pessoas se acostumaram a andar com Cristo na igreja. Se acostumaram a andar com Cristo durante o louvor, a sentir a presença de Deus durante o louvor, a sentir a presença de Deus, a presença de Jesus, lembrar das maravilhas, lembrar dos feitos, dos milagres de Jesus na igreja. Quando nós saímos da igreja, geralmente Jesus não nos acompanha, ou nós não acompanhamos Jesus, ou pedimos uma certa distância. Senhor Jesus, o Senhor pode esperar um pouquinho, depois o Senhor vem, eu não resisto à tua presença andando comigo. E aí nós, involuntariamente, nos distanciamos de Jesus. E aí, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós nos acostumamos a andar com Jesus parcialmente. A andar com Jesus com um certo envolvimento, não na totalidade. Nós nos acostumamos a não mostrar totalmente Jesus dentro de nós, porque vira e mexe nós mostramos mais de quem nós somos, de que quem Jesus é em nós. E muitas vezes nós cantamos aqui que Ele cresça, né, e que eu diminua. Mas será que realmente tem sido assim na rua? Jesus tem aparecido mais do que eu na rua? Jesus tem aparecido mais do que eu na minha casa? Aleluias. E é impressionante, porque à medida que nós vamos crescendo, vai crescendo também o nosso orgulho intelectual, vamos adquirindo sabedoria, vamos ficando cheios de entendimento, e aí nós vamos crescendo e vamos ficando cada vez menos dependentes de Deus. E vamos ficando cada vez mais distante do Senhor, porque agora eu já consigo andar sozinho. É como aquela criança que quando está ali aprendendo a andar, precisa segurar nos braços do pai e da mãe. Mas a partir do momento em que ela aprende a andar, já sabe, dar os seus passos sem segurar, aí ela vai para tudo quanto é lado. E vai principalmente aonde os pais dizem, onde não vai aí, não põe a mão aí, não faça isso. Porque agora eu já posso, agora eu já sei andar. Agora eu já sei como chegar até lá. Mesmo ouvindo que eu não posso, mas agora eu tenho perna, agora eu sei que eu posso ir. Eu aprendi a andar. E quantas vezes nós adultos andamos da mesma forma. Queremos andar com Jesus, mas eu quero dizer para Jesus, tem alguns lugares que eu quero ir sozinho. Aleluia. Meus irmãos, e às vezes nós nos enchemos de argumento. Porque agora eu sou muito jovem, eu estou cheio de sonho, eu tenho tantas coisas para fazer, estou aprendendo tanta coisa, e não dá para ficar muito preso na igreja, muito preso nas coisas de Deus, porque existe um mundo lá fora para eu aprender tantas coisas. Daqui a pouco o outro argumento é porque eu já sou jovem, e as namoradas e os relacionamentos, e daqui a pouco eu tenho minhas atividades de jovem, eu não tenho tempo de andar com Jesus. Daqui a pouco a justificativa é por causa dos filhos, do casamento. Não dá para andar com Jesus, porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar de tantas coisas. Daqui a pouco eu já estou ficando velho, e aí o argumento é porque eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor para andar com Jesus. E aí eu uso agora o argumento de que eu não produzo mais nada. Eu não vou ser útil mais em lugar nenhum servindo a Jesus. Agora a desculpa é porque agora eu estou velho, eu não posso mais andar com Jesus, porque andar com Jesus significa passar em lugares estreitos, significa andar onde Ele andou, significa fazer coisas que só Jesus podia fazer. E agora eu não posso mais. Andar com Jesus significa que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão. Nós temos um Deus que comanda,
Nós temos um Deus que diz o que é que nós devemos ter. Nós temos um Deus que diz o que é que nós devemos fazer. Nós temos um Deus que diz o que é que nós devemos ser. Ele já está lá no futuro e nós estamos preocupados hoje. Não posso andar com Jesus hoje porque eu tenho tanta coisa para fazer. E quando na verdade Ele está no controle de tudo. E isso tudo parece loucura. Isso tudo parece loucura. E o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho é loucura para aqueles que não creem. O Evangelho é loucura para os gentios. O Evangelho é loucura para aqueles que têm que esperar uma ordem de Deus para fazer alguma coisa, que tem que esperar o tempo de Deus. O Evangelho é loucura. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha o que Paulo diz. Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 27. Ele diz que apesar de tudo isso, do Evangelho parecer loucura, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Isto significa, meu querido, que Deus não vai agir, Deus não vai andar conosco, nós somos lógicos. Deus não vai andar conosco com a nossa lógica, com nossa linha de raciocínio. Quantas e quantas pessoas pararam de vir para a igreja, mesmo com as suas igrejas abertas, mesmo com o templo funcionando, tem lá aqueles slogans, né? Igreja como é que é? Igreja fecha, templo não, é isso? Né? Mas a igreja somos nós. Se eu sou igreja, e quantas vezes eu tenho me fechado para andar com Cristo? Tenho me fechado, negado de andar com Cristo, porque a igreja não está aberta. A igreja feita por mãos humanas não está aberta. Então não dá para mim andar com Cristo. E aí eu vivo esperando a pandemia acabar, para eu poder voltar para Cristo e começar a andar, voltar para a igreja e começar a andar com Cristo de novo. Cristo não está só aqui. Cristo não está só nesse lugar. Você não vai sair da sua casa para vir aqui buscar a Cristo. Você não vai sair da sua casa para vir aqui ter uma experiência com Cristo. Você não vai sair da sua casa para vir pegar na mão de Cristo e falar: Cristo, vamos comigo. Não vai acontecer isso, porque Cristo tem que andar contigo. Aonde quer que você vá, Cristo tem que andar contigo. E quantas vezes, irmão, nós nos apegamos naquela coisa de que tudo isso é loucura. Sim, é loucura. Mas apesar de tudo isso, é muito fácil andar com Cristo. Nós complicamos. Andar com Cristo não é complicado como muitas pessoas às vezes acham. Sabe por que nós achamos complicado? Porque nós temos uma tendência a achar que o que nós vamos perder é muito maior do que o que nós vamos ganhar. Nós temos essa tendência. Toda mudança causa um terror dentro de nós, toda mudança. Mudança de caminho, mudança de hábito, mudança de falar, nosso jeito de pensar. Todas essas mudanças, ela causam um terror, né, no nosso organismo, porque eu não sei o que vai acontecer, eu estou acostumado com isso aqui, eu estou acostumado a fazer desse jeito, andar desse jeito, falar desse jeito, eu estou acostumado com esses amigos, eu estou acostumado com essa família, eu estou acostumado com tudo isso. E agora Jesus entra na minha vida e me propõe mudança. E Ele fala que para eu andar com Ele, eu tenho que sofrer essa metamorfose. Eu tenho que passar por essas mudanças. Quer andar comigo? Venha como está. Mas você não vai continuar como você é. Venha como está. Mas você não vai andar comigo como você era. E Jesus diz que andar com Ele significa que você precisa usar a tua fé. Jesus está dizendo que você precisa entender que através da fé, Ele vai nos levar para o reino dEle.
para o reino de Deus. E Ele já preparou o caminho. Ele não só preparou o caminho, mas Ele é o caminho. Ele é o caminho. E eu quero dizer para você que o caminho de Deus, ele não é tortuoso. Como diz o ditado, Deus escreve torto, né? Deus escreve certo por linhas tortas. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus não faz curva. No caminho de Deus não há como se desviar para a direita, desviar para a esquerda. Não tem como a gente desfocar do alvo. Quem se lembra? É para lá. Quem se lembra? O nosso alvo é lá. É lá, irmão. E muitas vezes nós estamos andando com Cristo, preocupado com o que nós estamos perdendo. Estamos olhando no retrovisor. Estamos andando com Cristo, preocupado com o que está passando. Olha quanta coisa eu estou deixando para trás. Olha o meu amigo lá. Olha o meu futuro lá, aquilo que eu desejava. E nós estamos andando com Cristo, preocupado com as coisas que estão passando. Quando, na verdade, Cristo já preparou um futuro muito melhor para mim e para você. Como nós estamos andando com Cristo, com uma algema lá atrás, amarrada lá atrás, com uma corrente lá atrás. Nós estamos preocupados, o que eu estou deixando? Será mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, Cristo é o caminho. Cristo é a verdade, o caminho de Jesus não tem engano. No caminho de Jesus não tem engano, é verdade, e a verdade do Senhor, ela é nua e crua. A verdade do Senhor é a verdade que vai te libertar de toda mentira, que vai me libertar de todo engano, de toda ilusão. Andar com Cristo nesse caminho significa ser tratado todos os dias. Não dá para ser meio crente com Cristo nesse caminho. Não dá para ser medíocre. E a mediocridade aqui, ela não é uma ofensa, irmão. Infelizmente, a mediocridade significa que andar com Cristo não dá para andar como a maioria. Não dá para andar na média. Não dá para andar com Cristo na média. Todo mundo anda assim. A grande maioria anda com Cristo assim. Qual é o problema de eu andar com Cristo assim também? Mas andar com Cristo significa uma vida extraordinária. Significa uma vida exclusiva, uma vida em santidade, uma vida de renúncia. Não dá nesse caminho, não dá para cochear, não dá para olhar um olho para cá, o outro olho para lá. Não dá com Cristo, nós temos que andar focado. Aleluias, aleluias. E Cristo é a vida. Cristo é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Mas Ele é a vida. Neste caminho que nós vamos andar com Cristo. Nesse caminho que nós estamos andando com Cristo. Eu morri. Eu morri. Se Ele é a vida, significa que se eu estou no caminho dEle, eu morri. Eu morri para ter uma nova vida com Ele. Não dá para andar com Cristo morto. Não dá para andar com Cristo como a velha criatura. A criatura que não morreu, que não foi ressuscitado novamente com Ele. Não dá para andar com Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não tem outro jeito de andar com Cristo. Eu não sei como que você está andando com Cristo. Mas eu sei que eu preciso rever todos os meus conceitos todos os dias. Como eu estou andando com Cristo. Senhor, se eu tenho me desviado do seu caminho, ainda que seja 1 centímetro, endireita a minha vereda. Endireita a minha vereda, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Cristo é o nosso caminho. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. E tudo que nós precisamos, meu amado, é ter um coração obediente. Nós temos que parar de pensar nas coisas que nós estamos perdendo. Nós estamos pensando tanto no nosso futuro, que coisas preciosas de Deus nós estamos perdendo agora. O nosso futuro pertence ao Senhor.
Ele tem um controle do tempo. E o que Ele reservou para mim e para você, o tempo não vai te roubar. Aleluias. O que Ele reservou para mim e para você, eu já tomei posse. O inimigo não vai me roubar. O que Ele reservou para mim e para você é eterno. As traças não vão corroer, não vai enferrujar. As traças não vão consumir, não vai apodrecer. O que Ele reservou para mim e para você é precioso demais. Não dá para negociar com o presente. As coisas que o mundo está me oferecendo agora, não dá para negociar. O que Ele tem para mim é eterno. A minha salvação é inegociável. A minha herança é inegociável. A coroa da vida eterna é inegociável. Aleluias, aleluias. Talvez, de vez em quando a gente para um pouco, mas, Senhor, na vida que eu tenho agora, apesar de tudo, eu tenho um bom emprego, eu ganho bem. Mas, Senhor, eu tenho que mentir nesse emprego. Eu tenho que mentir nesse emprego, porque depende disso, meu emprego. Eu tenho que falar algumas coisas que não acontecem no meu emprego, para poder manter o meu emprego. No caminho de Cristo, no que Cristo prometeu, a verdade te libertará. No caminho que Cristo prometeu, o emprego que Cristo prometeu, a providência que Deus prometeu, você não vai precisar mentir. Muitas vezes nós deixamos, estamos pensando nos amigos que nós vamos perder, andando com Cristo. Estamos pensando, nas mordomias, nos lazer, em algumas coisas que nós vamos perder andando com Cristo. E muitas vezes, toda essa alegria é regada de coisas ilícitas. Eu queria dizer para você que a alegria verdadeira é só em Jesus. A alegria verdadeira é só com Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira alegria é só para aqueles que já tiveram encontro com Jesus. Aleluias. Muitas vezes estamos preocupados com o relacionamento. Aquele relacionamento liberal, que não é o nosso caso, mas quantas vezes a gente esteve lá atrás, preocupado com o relacionamento. E aí, se eu andar com Cristo, como é que vai ser? Vai ser preocupante. Mas eu queria dizer para você, que Cristo preparou sempre prepara aquilo que há de mais santo, aquilo que há de melhor, aquilo que foi preparado, moldado para mim e para você, e que veio direto da mão de Deus, assim como minha Jade, foi preparada por Deus. Eu buscava outras coisas, aí Deus falou, não, já preparei, tenha paciência. Mas Deus já prepara, Ele prepara todas as coisas. Nós pensamos que com Deus, tudo que nós vamos perder. Olha só, isso aqui é muito forte que Deus falou no meu coração. Quando nós estamos no caminho do Senhor, andando com Cristo, tudo que nós perdemos, era porque não era para ser nosso. Tudo que nós perdemos, tudo que fica para trás quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos andando com o Senhor, era porque não era para ser nosso. Pastor, não tem nada, absolutamente nada, que andando com Cristo, que do lado direito tem a coisa melhor, do lado esquerdo tem a coisa melhor. Quando eu estou andando com Cristo, eu tenho tudo que eu necessito. As bagagens não entram. Quando eu estou andando com Cristo, e eu tenho que entrar por uma porta estreita, e a bagagem não entra, era porque não era para entrar mesmo. É porque o caminho que Deus preparou para mim é santo. O caminho que Deus preparou para mim não entra coisas erradas, não entra coisas fora da vontade do Senhor. E quantas vezes, irmão, nós deixamos um relacionamento, deixamos de pensar. Olha o que diz Filipenses 3, todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo.
que antes, para mim, era lucro, o que antes para mim era prazeroso, me dava status, agora passou a ser prejuízo, porque agora eu tenho uma vida totalmente diferenciada. Agora passou a prejuízo por causa de Cristo. Filipenses 1:21 diz que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós nascemos de novo, todas as coisas se transformaram. O que era pequeno se tornou grande. Porque aquilo que a gente não valorizava no passado, agora nós valorizamos. Agora nós somos fiéis no pouco. Agora nós somos fiéis no pouco, porque Deus tem nos exaltado. Deus tem nos colocado no muito. Mas quando a gente estava lá, a gente não se contentava com pouco. Tudo que parava nas nossas mãos, tudo que chegava nas nossas mãos, às vezes era consumido. E a gente muitas vezes não sabia nem como, havia acabado tudo. Ser fiel no pouco, nesse caminho, andando com o Senhor, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai nos colocar, o Senhor vai nos exaltar nesse caminho. Filipenses 3:8 diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O que você perderia por amor a Cristo? Quantas e quantas coisas. Meu filho fez um voto. Eu acho que eu posso dizer aqui, porque é para a honra e glória do nosso Deus. Meu filho era meio complicado, né? Ele gostava de coisas de marca, de coisas caras. E meu filho me surpreendeu, parece. E meu filho me surpreendeu esses dias, porque Deus começou a moer ele. O Espírito Santo começou a moer. Quanto tempo vem falando, filho, menos. Negrão, aí, ó, humildade, filho. Está gastando dinheiro, né? Tem coisas prioridade, tem coisas que são prioridade. E o negão ali, naquela posição, e até que Deus resolveu dizer para ele assim, olha, quer ter um encontro comigo de verdade? Desce. Desce. Humildade. E não é humildade só de falar, não. Eu quero ver até onde você é capaz de descer por minha causa. Eu quero ver até onde você é capaz de perder por minha causa. E dos pontos mais vaidosos do meu filho é as vestimentas. E aí, meu filho me surpreende. Meu filho passou, acho que terminou agora. 80 dias foi o que Deus falou com ele. Eu quero você tratado. 80 dias descalço. Com frio, com chuva. Tênis do meu filho é 500, 600, 1.000. Jogou tudo fora. Alguns deles a gente já doou. Alguns deles a gente já doou aí para o pessoal. E eu não estou dizendo isso para a soberba dele. Eu estou dizendo isso porque Deus, quanto mais a gente desce, quanto mais a gente se humilha, mais a gente cresce. Com Deus, quanto mais a gente desce, quanto mais a gente se despoja do velho homem, das velhas manias, das idolatrias que há no nosso corpo, no nosso pensamento, das idolatrias que nós criamos, os ídolos que nós criamos. Quanto mais a gente se desfaz, mais nós nos enchemos de Deus. E para encerrar, eu gostaria de dizer que o Espírito Santo, ele tem falado muito forte comigo a respeito daquilo que nós precisamos vencer para andar com Cristo. Às vezes nós colocamos tudo no pacote.
Nós precisamos aprender a vencer o mundo. Precisamos aprender a vencer o mundo, porque quantas e quantas vezes nós somos moldados por ele. E texto bastante conhecido, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformado pela renovação da nossa mente. Precisamos vencer o mundo com a mente de Cristo. Nós precisamos vencer a nossa carne. Em 1 Pedro 2,11 vai dizer: amados, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências da carne, que combatem contra a sua alma. A carne é a parte do nosso corpo, é a parte mais fraca da nossa natureza, que é voltada totalmente para o pecado e que está sujeita todos os dias à tentação. Só há um jeito de nós vencermos a carne. É quando nós temos a consciência que nós precisamos nos abster das coisas que alimentam a carne, que alimentam a nossa mente, nos afastando de Cristo, nos afastando da vontade de Cristo. E é muito sutil isso. Involuntariamente nós acordamos já com vontades, com desejos. Deus, durante a noite, prepara todo o nosso dia. E quando nós acordamos tirando tudo do lugar. Durante a noite, enquanto nós dormimos, Deus já trabalhou para preparar o melhor para a gente. E quando nós acordamos, não, Deus, não gostei nesse lugar. Não, isso aqui também não. A gente sai mudando tudo por causa dos nossos desejos. Aleluias. Nós precisamos vencer o pecado. E lá no livro de Romanos 7:21 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Os pecados mais difíceis de combater são aqueles que estão, inseridos, já viraram hábito. E nós precisamos vencer o diabo. Eu separei isso daqui porque nós colocamos tudo num pacote. E nós não pensamos assim: a minha luta é contra o diabo. A minha luta é contra o diabo. E nós esperamos o diabo aparecer para lutar contra ele. Mas enquanto isso, a nossa carne está nos levando. Enquanto isso, muitas vezes o mundo, as ideias, os pensamentos do mundo também estão nos conduzindo. E muitas vezes também, quantas e quantas vezes o pecado em si, da nossa mente. Nós estamos dizendo isso há poucos dias. Como é difícil andar com Cristo. Só de pensar nós já estamos pecando. Como é difícil andar com Cristo. Por isso que não dá. Por isso que Ele faz parte da gente. Já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Porque nós, na nossa natureza, nós o tempo todo nós pecamos. É por isso que o Espírito Santo, Ele habita em nós, nos avisando do sinal vermelho, nos exortando do sinal vermelho. E com relação ao diabo, para encerrar, Apocalipse 2:12, versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz que do céu dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, e a qual está diante do nosso Deus, aqueles que o acusavam de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e amaram a sua vida até a morte. Só tem um jeito de vencer o diabo. É pelo sangue do Cordeiro. É você tendo o sangue do Cordeiro como marca na tua vida. É o sangue do Cordeiro estando em evidência da tua vida. O diabo precisa perceber que nesse templo aqui, nesse templo do Espírito Santo, aqui tem a marca do sangue do Cordeiro. E o espírito de morte, ele vai se afastar de ti. Porque a própria palavra diz que nós temos que resistir ao diabo. E nós só podemos resistir ao diabo através do sangue do Cordeiro. Para que ele possa fugir de mim. Para que ele possa fugir de você. Não há outra maneira.
O sangue de Cordeiro tem que estar em evidência na tua vida. A marca de Cristo tem que estar em evidência na minha e na tua vida. Não há como, com a sua racionalidade, com a sua inteligência, você vencer o diabo. É só através do sangue do Cordeiro. Aleluias, aleluias, aleluias. E para encerrar, meu irmão, eu digo a você: ande com Cristo, como Cristo andou. Não ande com Cristo pendurado numa igreja. Não ando com Cristo esperando alguma emoção na hora do louvor. Não ando com Cristo esperando Cristo manifestar alguma coisa. Porque o que Cristo quer é que você ande todos os dias com Ele. Andar com Cristo é estar inserido com Ele, é estar grudado ali com Ele, se abstendo de todo mal, se abstendo de toda a carnalidade, de todos os nossos desejos carnais. Não é fácil andar com Cristo, mas é o nosso melhor caminho. É a nossa melhor, é a nossa única e maior vitória que nós temos. Que Deus nos abençoe, que todos os dias nós possamos verdadeiramente andar com Cristo. Amém? E as palmas glorificam ao nosso Deus.